Fala pessoal, tudo jóia? Me chamo Luiz Gustavo Carati de Oliveira, eu sou advogado e sou professor universitário e conforme prometido no nosso último vídeo de comemoração dos 10 mil inscritos, né? Agora já somos aí 10.100 inscritos, eu me comprometi a gravar vídeos com mais frequência, né? Então, o que eu optei? Em fazer a gravação do vídeo e postar esses vídeos aos domingos. Então, quando você estiver lá no meio da sua semana, seja no seu momento de folga, o senhor consegue, então, ver o conteúdo que nós vamos disponibilizar. Na advocacia, nesse encargo da advocacia, muitos são os questionamentos que nós recebemos, assim, de forma reiterada. Mas tem um deles que, quando nós falamos em direito de família, é recordista. O cliente chega para o advogado e diz assim: doutor, meu filho completou 18 anos, eu posso parar de pagar pensão? E aí, quando nós recebemos esse questionamento, nós temos que deixar bem claro para o nosso cliente como funciona o processo dessa dispensa da necessidade de pagar os alimentos. Então vamos lá. Primeira coisa, tem uma cena numa série americana, daquela Dois Homens e Meio, onde o Alan, e durante várias temporadas, ele sofre com o pagamento da pensão alimentícia em favor do seu filho. E aí ele pega, no dia que ele vai fazer o último pagamento, ele fala que nada vai estragar o dia dele, que aquele é um grande momento, é um momento dele, que durante anos e anos se viu obrigado a ter que pagar a verba alimentar do filho, que a mulher era uma grande sanguessuga, etc. Tirando a parte fantasiosa da série, na nossa prática do dia a dia isso acontece demais. São vários os genitores e genitoras que têm essa obrigação de pagar alimentos, que quando o filho completa 18 anos, ele chega a fazer uma festa de comemoração pela dispensa da necessidade de pagar. Mas não é assim que funciona. Vamos lá. Quando você tem uma decisão judicial que gera uma obrigação alimentar, e essa decisão judicial, geralmente, por regra, vem de uma ação de alimentos. Ou seja, a pessoa que tem a responsabilidade da guarda, de cuidar dessa criança, ingressa com uma ação de alimentos em desfavor do outro genitor, pedindo, então, a chamada pensão alimentícia. O juiz, então, ele vai designar uma audiência, se for possível um acordo, ele vai homologar esse acordo, obviamente ouvindo o Ministério Público, e este acordo realizado entre as partes, ele torna-se, então, uma sentença judicial que gera essa obrigação alimentar. Se não for feito esse acordo, o processo vai tramitar, aonde, por exemplo, essa pessoa que foi demandada, requerida na ação, vai demonstrar aí a sua capacidade financeira. Olha, eu ganho um salário mínimo, olha, eu ganho 2 salários mínimos, olha. E ele vai discutir isso, primeiro a capacidade dele, e de outro lado, aquela pessoa que pediu os alimentos deverá demonstrar a chamada necessidade. É isso que às vezes você vê como chamado binômio alimentar, né? Hoje até se discute o trinômio, mas o binômio alimentar é a necessidade da criança, aquele que vai receber alimentos, e de outro lado a capacidade daquele que paga. Então o juiz, ele vai, durante o processo, ele vai verificar, olha, quanto essa criança precisa de verba alimentar, e de outro lado, quanto a pessoa que vai pagar aguenta pagar, porque não adianta nada o juiz fixar uns alimentos que aquela pessoa que é obrigada a pagar não tem como pagar, porque senão nós estamos falando aí no futuro de uma eventual execução de alimentos. Beleza. E geralmente essas sentenças de alimentos são proferidas quando a criança é bem pequena, 12 anos, 6 anos, 8 anos, e aí, com o passar dos anos, né, essa pensão vai sendo atualizada, né, de acordo geralmente com o salário mínimo, que o juiz coloca equivalência. Quando então esta criança completa 18 anos, o genitor responsável fala: chegou o grande dia. Não tenho mais a responsabilidade de pagar, a obrigação ou responsabilidade de pagar alimentos. Vou parar amanhã. Senhores, não é assim que funciona. Uma decisão que fixa alimento só será afastada com uma nova decisão que desonera o indivíduo a pagar os alimentos. É isso que dispõe a súmula 358 do STJ. Ele diz o seguinte, que o cancelamento da pensão alimentícia ao filho dependerá de decisão judicial, observado o contraditório.
que isto quer dizer? O simples fato do filho completar 18 anos não dispensa ao pai de ter que pagar alimentos. Por quê? Olha só, imagina que esse filho com 18 anos não trabalha, reside então, por exemplo, na casa da mãe, então depende financeiramente do pai. Nesta hipótese, por exemplo, dificilmente o juiz vai exonerar esse pai de ter que pagar pensão. Por quê? Porque esse filho continua sendo filho depois que completa 18 anos. E é isso que diz o Código Civil, da chamada obrigação alimentar, da responsabilidade dos genitores. A responsabilidade do genitor não cessa quando ele faz 18 anos, né? Então, olha só, esse é o primeiro ponto. Completou 18 anos, primeiro elemento. Segundo, a dependência financeira. Essa dependência financeira, ela decorre, por exemplo, do fato do desemprego, de não estar trabalhando. Então, já temos um problema. Outro ponto, se esse filho completou 18 anos, mas estiver cursando ensino superior, esta obrigação de pagar pensão alimentícia será estendida até os 24 anos. Então, senhores, se o filho do senhor completou 18 anos, entretanto, está cursando curso superior, a pensão será estendida até os 24 anos. Mas, doutor, quando que cabe, então, essa exoneração, essa dispensa? Vamos lá, primeiro elemento, quando o filho completar 18 anos. Segundo, quando o filho tiver renda própria. O que é renda própria? É quando esse filho já está trabalhando. É quando esse filho consegue sobreviver sem a necessidade desse auxílio financeiro que o senhor dá, que a senhora dá. Então, nesta hipótese, nós estamos aí preenchendo dois dos requisitos. A maioridade civil, aos 18 anos, e o segundo, a renda própria. Existem outros elementos que auxiliam essa dispensa. Por exemplo, esse filho se casou, tem uma nova família, ou ainda, esse filho foi aprovado num concurso público. Então, para ser cabível a exoneração de alimentos, deve-se observar primeiramente isso, a maioridade civil, a questão de renda própria, se o indivíduo está, se esse filho está ou não está cursando ensino superior, se ele se casou, se ele passou num concurso público e aí por diante. Além disso, esse pedido de exoneração ele não é automático. Eu tenho que promover uma ação judicial, que é uma ação que chama-se ação de exoneração de alimentos. Nesta ação de exoneração de alimentos, esta pessoa, o filho que recebe alimentos, ele é citado. O juiz fala assim, o réu, gente, ele ultrapassa a ideia do penal, tá? Réu é o antônimo de autor. O requerido, vamos melhorar. O requerido, o pai do senhor ingressou com uma ação de exoneração de alimentos. Estou aqui chamando o senhor para se defender. Feito isso, esse filho, então, que recebia alimentos, vai poder participar do chamado contraditório, ele vai apresentar contestação, ele vai falar, olha, eu dependo do meu pai, eu dependo desse dinheiro, eu não consigo sobreviver sem receber essa pensão alimentícia. E aí o juiz vai verificar se há ou não há necessidade de manutenção. Joia? E ao final dessa ação de exoneração de alimentos, ele poderá dar uma sentença exonerando esse pai ou essa mãe de pagar alimentos para o filho, ou que não cabe a exoneração. Com um detalhe, se o juiz entender que esta pensão deve ser mantida, aquele que ingressou com a ação, o pai, por exemplo, a mãe que paga, será condenada nas custas do processo e ainda nos honorários sucumbenciais. Ou seja, além dos alimentos serem mantidos, ele será condenado a pagar as custas do processo e os honorários de sucumbência do advogado da parte contrária. Eu não estou falando do seu advogado. Então, toda vez que você pensar e falar, será que cabe a exoneração de alimentos? Será que na situação que meu filho vive é possível pedir? Procure sempre um advogado. O advogado vai auxiliar o senhor, a senhora, a saber se é cabível ou não é cabível a exoneração nesta hipótese. É óbvio que o advogado não pode garantir resultado de ação. Mas, se, por exemplo, o filho completou 18 anos, mas ingressou no ensino superior, não trabalha,
provavelmente vai ser impossível exonerar esses alimentos. Então, o advogado é a melhor pessoa para te orientar se é cabível ou não é cabível a ação de exoneração de alimentos. Joia? Então, o simples fato do filho completar 18 anos não cessa a obrigação de pagar alimentos. E digo mais, se existe uma sentença judicial que determinou que o senhor, que a senhora tenha que pagar alimentos ao seu filho, caso ele complete 18 anos e você deixe de pagar, ele poderá promover a chamada execução de alimentos. Nós temos até vídeo aqui no canal explicando sobre a execução de alimentos. A execução de alimentos cabe a partir do primeiro mês de atraso no pagamento. Lembrando que o rito da execução de alimentos no Brasil permite a prisão civil do devedor, de 1 a 3 meses. Então, sempre, mas sempre se aconselhe, procure um advogado de confiança, para que você, então, não se prejudique com estas ideias que tem na internet, com séries, etc. Tá joia? Então, pessoal, vou agradecendo aí para os senhores terem visto o vídeo até agora. Curte o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, achou o vídeo interessante, compartilha com um parente, com uma amiga, assim por diante. Joia? Muito obrigado e até o próximo vídeo.